Então, ó, bom dia para quem está entrando aí agora. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da apostila número 2 de vocês, da página 50 à página 52, que é sobre transformações na matéria, né? As transformações físicas e químicas que a gente vem já estudando nas duas últimas semanas, tá? Então, ó, no primeiro exercício lá na página 50, o exercício fala assim: classifique as transformações em física e química. Estou sempre lembrando para vocês os conceitos desses dois tipos de transformações, né? Que na transformação física eu não tenho alteração da propriedade da matéria, né? A composição da minha matéria ela não muda, mas na transformação química, a transformação que a substância sofre, a composição da matéria ela é alterada, ou seja, a matéria final ela é diferente da matéria inicial, beleza? Então, ó, de acordo com esses conceitinhos que a gente já sabe de cor salteado, letra A ele fala: dissolução do sal de cozinha num copo de água. Galera, quando a gente dissolve um pouco de sal na água, o sal ele não deixa de ser sal. Ele apenas agora é um sal dissolvido, tá? Então, se eu não alterei a composição da minha matéria, eu tenho aí uma transformação física, tá? Então, letra A, transformação física, beleza? Letra B, escurecimento de uma colher de prata na gaveta. O escurecimento de prata, que a gente tanto vê aí no dia a dia, até das alianças de prata, é uma reação química que acontece entre a prata da aliança e o ácido sulfídrico. Então, está acontecendo ali uma reação química que faz aí com que a colher, né, fique escurecida, uma coloração mais escurecida. Então, o que está acontecendo aí é uma reação química, porque eu estou alterando a composição aí da minha matéria, tá? Então, a letra B, o escurecimento de uma colher de prata é uma transformação química, tá? Letra C, cozimento de um alimento na panela. O cozimento de um alimento na panela, quando eu pego, por exemplo, um ovo e coloco ele para cozinhar, a minha composição final do ovo ela é completamente diferente, né, da minha composição inicial. Então, eu também tenho aí uma transformação química, beleza? Letra D, produção de gelo em forma do congelador. A gente já falou várias vezes que qualquer transformação física que a matéria sofra é uma transformação, qualquer mudança de estado, perdão, que a matéria sofre, eu tenho aí uma transformação física. E quando eu coloco, né, o gelo para ser formado aí, né, quando eu coloco água na forminha de gelo e coloco lá no congelador para ela congelar, eu tenho aí, na verdade, uma mudança de estado físico, né? Eu estou indo do líquido para o sólido, mas eu continuo tendo água, ou seja, a composição da minha matéria, ela continua sendo a mesma, beleza? Então, aí é uma transformação física. Então, a letra D é uma transformação física. Letra E, precipitação das gotas de água das nuvens em forma de chuva. Olha a outra transformação aí física que está acontecendo. Quando eu tenho aí, né, as gotinhas de água que estavam no estado gasoso lá das nuvens passando para o estado líquido, né, formando a chuva, o que eu tenho aí, na verdade, é apenas uma mudança de estado físico da água. Mas antes eu tinha água no estado vapor, agora eu continuo também tendo água, só que no estado líquido. Então eu tenho uma transformação física, beleza? Nesse primeiro exercício, alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, rapidinho. Coloquem aí se alguém tiver alguma dúvida ou se nós podemos. Tia, Oi, amor. daria para você repetir a letra A, por favor, que meio que travou um pouco e deu um... Tá. Sara, a letra Obrigada. A é dissolução do sal de cozinha num copo de água. Quando a gente pega um pouquinho de sal e coloca ele na água, ele não deixa de ser sal, ou seja, eu não altero a composição da minha matéria. Eu tenho apenas um sal agora dissolvido, tá? Então é uma transformação física. Joinha? Joia, Sara? Obrigada, tia. De nada, meu bem. Vamos lá então, número 2. Entre as alternativas citadas a seguir,
qual que representa uma transformação física, ou seja, ele quer saber qual a alternativa que nós iremos falar, que a transformação que essa matéria sofrer não vai alterar a composição dela, beleza? Então vamos lá. Cozimento de um ovo, a gente já acabou de ver aí o cozimento, que até dei o exemplo do cozimento do alimento na panela, né? Eu tenho uma transformação química porque eu altero aí a composição da minha matéria. Letra B, queima de papel, a gente está sempre falando também. Transformação química. Amadurecimento de uma fruta também é uma transformação química. O azedamento do leite, mesma coisa. Sobrou aí a nossa letra E, formação do orvalho. O orvalho, meninos, é quando eu tenho vapor de água na atmosfera e em tempos muito frios, quando ele encontra superfícies frias, ele vai para o estado líquido, tá? Então, eu tenho um processo aí de liquefação ou de condensação, como a gente fala. Então, é uma mudança de estado físico da matéria. Então, a gente tem aí uma transformação física, tá? Então, a nossa letra E, que é a única alternativa, tá? Que a gente tem aí uma transformação física. Todas as demais são uma transformação química. Joia? Alguém ficou com dúvida? Marcou outra alternativa? Alguém? Alguém quer perguntar? Ou nós podemos continuar? Alguém? Não? Então vamos lá. Beleza, então. Então vamos lá, ainda na página 50, no exercício número 3, ele fala assim: das alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde a uma transformação química. Então agora. Tia, Oi, amor. repete a 4. Hã? 4 não, menina. Ah, 2. Repete a 2. Ah, tá. 3. A número 2 é a letra E, que é a única que é uma transformação física, ou seja, que eu não altero a composição da matéria, tá? Então, a formação do orvalho, que é quando eu tenho vapor de água na atmosfera, quando ele encontra uma superfície fria, ele se condensa, né? Ele passa por estado líquido, formando aquelas gotículas de água que a gente vê muito em plantinha, né? Em épocas frias, se formando bem de manhãzinha, é uma mudança de estado físico da matéria. Tá? Então, eu não tenho alteração da composição da matéria. Eu tenho água antes no estado gasoso e água depois no estado líquido, tá? Então, essa é a alternativa correta que fala sobre transformação física. Tá bom, meu bem? Conseguiu acompanhar? Quem perguntou? Sim, tia, consegui. Obrigada. De nada, meu bem. Vamos lá, então. Número 3. Na número 3, ele já quer que a gente fale qual é a alternativa que está nos dando uma opção de transformação química, ou seja, aquela que a transformação que ela sofre, né, tem uma alteração da composição da matéria, ou seja, a minha matéria final é diferente da minha matéria inicial. Então, ele fala assim na letra A: transformação da água líquida em vapor de água. Ora, isso é uma transformação, uma mudança de estado físico. E a gente já viu que mudança de estado físico é transformação física. Então, essa não é a nossa alternativa. Letra B: liberação de gás ao abrir um refrigerante? Também não. A gente viu isso, inclusive, na aula passada, né, na correção de exercício. Letra C: atração de uma agulha por um ímã? Também não. Formação de ferrugem em uma tesoura? Essa a gente viu que o processo de formação de ferrugem, né, quando o ferro sofre o processo de oxidação, ele está sofrendo uma reação química, tá? Então, a gente tem aí a letra D, é a única alternativa que a gente tem uma transformação química, tá? A letra E, que é a dissolução do açúcar na água, o açúcar também continua sendo açúcar, entretanto, agora ele está dissolvido na água, tá? Então, a letra D, que é a formação do ferrugem, da ferrugem, a gente tem aí a única alternativa que está acontecendo uma transformação química. Beleza, meninos? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão aí? Podemos seguir? Podemos, meninos? Tia, Oi. então é a letra D, né? Isso, é a letra D, tá bom? Formação da ferrugem, Obrigada. tá bom? Número 4.
qual das transformações a seguir não altera a composição química da matéria? Se eu não estou alterando a composição química da matéria, ele quer saber quais das transformações a seguir. Eu estou falando de transformação física, né? Então, ó, letra A, fusão do gelo. Fusão do gelo é uma transformação física, porque eu não altero o meu conteúdo, né? Eu tenho água antes no estado sólido, e se ele sofreu fusão, ele está indo para o estado líquido, tá? Mas é água inicialmente e água no final. Então, é uma transformação física. Letra B, digestão de alimentos. A gente já viu que é uma transformação química, que está acontecendo aí uma série de reações químicas. A combustão da gasolina também é uma transformação química. A queima da vela também é uma transformação química. E a formação da ferrugem, que a gente também acabou de ver, é uma transformação química. Então, aí, a letra A é a única que eu não tenho aí alteração da minha composição da matéria. Então, ela é uma transformação física. Joia? Belezinha para todo mundo? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém, meninos? Não? Podemos continuar? Fala, Anderson. Quer falar, Anderson? Não? Então vamos continuar lá. Peraí, tia. Você pode repetir de novo qual é a certa? A certa é a letra A. Travou. A letra A, que está acontecendo a fusão do gelo, tá? A fusão do gelo é apenas uma mudança de estado físico. E como eu já comentei com vocês, toda mudança de estado físico é uma transformação física, porque eu só estou alterando o estado físico da matéria. Eu não altero a composição daquela minha matéria. Beleza, Anderson? Vamos lá, então, na nossa página 50 ainda, o número 5. O derretimento de cubos de gelo em um copo com água líquida indica que aconteceu uma transformação física ou química. Justifique sua resposta. Ó, a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Quando eu pego aí um cubo de gelo, né? Você bota lá no copo e daqui a pouquinho você vai olhar e você só tem água, aconteceu uma transformação física ou química? Gente, uma transformação física, porque o que aconteceu aí, na verdade, foi apenas uma mudança de estado físico. Eu tinha água antes no estado sólido e agora eu tenho água no estado líquido. Ou seja, antes eu tinha água, agora eu também tenho água. A única mudança que eu tive aí foi a mudança de estado físico que ela estava. Então, eu não tive alteração da composição da matéria, tá? Então, é uma transformação física, beleza? Então, ó, é uma transformação física, porque o que eu tive nesse exemplo foi apenas uma mudança do estado físico da água. Eu não alterei a composição da minha matéria. Eu tinha água inicialmente e eu continuo tendo água no final. Porém, antes, né, eu tinha água no estado sólido e no final eu tenho água no estado líquido. Beleza? Ok, gente? Alguém está com alguma dúvida nessa questão? Alguém? Podemos continuar? Então, vamos lá. Para repetir... Tia, olha lá. Olha no chat. Olha só, gente, quando eu dou um espacinho para vocês perguntarem, vocês abram o microfone e podem falar, porque não tem como eu ficar lendo o chat, tá bom? Então quem tiver dúvida, abre o microfone lá rapidinho, pede para eu repetir ou tira a dúvida, belezinha? Então eu vou repetir, ó. Ele quer saber se o derretimento do cubo de gelo em um copo com água líquida indica que aconteceu, se aconteceu uma transformação química ou física. Quando eu tenho o derretimento do cubo de gelo, na verdade, eu tenho uma mudança de estado físico da água. Eu tenho, na verdade, antes a água no estado sólido, né, que é o cubo de gelo, e posteriormente, quando esse gelo derrete, eu tenho a água no estado líquido. Então, percebam que eu tenho água inicialmente e água no final. Eu só mudei o estado físico da água, mas eu continuo tendo a mesma matéria, a mesma composição, que é a água. Então, a gente já viu que quando a minha matéria ela sofre uma transformação, que eu não altero a minha composição, isso é uma transformação física, beleza? Tudo certo agora, para quem perguntou?
Hein? Certinho? Bom, então vamos lá então. Dos processos apresentados a seguir, indique aqueles que correspondem a uma reação química. Então vamos lá, é uma transformação química que tem que estar acontecendo. Então eu tenho que ter uma mudança na composição da minha matéria. Minha matéria final tem que ser diferente da minha matéria inicial, tá? Então vamos lá. Letra A, combustão do etanol nos motores de automóvel. Eu já falei para vocês que a combustão, a queima de qualquer substância é uma transformação química. Então, a letra A, vocês já podem marcar. Queima do gás de cozinha. A queima, também é a combustão, né, do gás de cozinha, a queima de qualquer coisa, também é uma transformação química, tá? A precipitação da chuva, nós já acabamos de ver nos exercícios anteriores, é uma transformação física, porque eu só tenho uma mudança aí da água do estado que estava lá nas nuvens em forma de vapor, né, no estado gasoso, e agora ela está no estado líquido, tá? Então a letra C a gente não pode marcar. Letra D, fotossíntese das plantas. A fotossíntese também é um processo que está acontecendo aí, um monte de reações químicas, nós já vimos nas aulas anteriores, é uma transformação química também, tá? E a respiração animal também é uma transformação química, tá? Então vocês vão marcar aí, ó, letra A, letra B, letra D e a letra E. Todas essas alternativas são transformações químicas. A única que é uma transformação física que vocês não vão marcar é a letra C, que é a precipitação de chuva, que é apenas uma mudança de estado físico da água. Joia? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tia, Oi, tia, pode em falar. laboratório, os seres humanos conseguem fazer do estado líquido para o estado gasoso? Fala de novo e fala mais alto, que eu não tô te ouvindo. Tia, a gente, os seres humanos, já conseguem transformar a água de estado líquido para o estado gasoso? Claro, quando você ferve a água, quando você bota lá a água para fazer o café e você esquece ela lá, quando você vai ver não tem água nenhuma, a água passou do estado líquido para o estado gasoso. Quando você coloca a sua roupa para secar no varal, a roupa encharcada, depois você vai lá recolher ela limpinha, a água também passou do estado líquido para o estado gasoso. Ela evaporou, tá bom? Tá bom, meu bem? Quem perguntou? Joia? Obrigada. Então tá bom. Vamos lá então para nossa página 51. Na página 51, a questão número 7 fala assim: transformação química. Oi. Pode falar, Davi. Eu queria saber por que a. Eu não entendi muito bem por que a respiração animal é uma reação química. A respiração animal, o Davi, quando a gente tem lá a respiração celular lá dentro da célula, que a gente transforma o alimento em energia, a gente tem, na verdade, uma reação química acontecendo. A gente transforma o alimento que a gente digere, na verdade, as moléculas finais, né, glicose, né, em energia. Então, perceba que eu tenho antes alimento e depois eu tenho energia. Então, a minha matéria ela é diferente, a minha matéria final é diferente da minha matéria inicial. Quando vocês estiverem estudando, né, o processo aí de respiração, de respiração humana, vocês vão estar estudando mais especificamente essas reações que acontecem no processo de respiração animal, tá bom? Mas é uma reação química que está acontecendo, que eu falei lá na videoaula para vocês, tá? Obrigada. De nada, meu bem. Número 7. Transformação química é aquela que altera a composição química de um material, isto é, produz novas substâncias. Isso a gente já viu nos nossos conceitos, né, sobre transformação química. Com base nessa informação, analise as proposições a seguir e escolha aquelas que correspondem à transformação descrita. Então, você vai marcar as transformações que estão acontecendo aí e que está acontecendo uma transformação química, ou seja, eu tenho uma alteração da composição da matéria. Então vamos lá. Letra A, escurecimento de uma maçã descascada.
Sim, é uma transformação química. Lembre-se que um dos exemplos que eu coloquei para vocês, um dos indícios de transformações químicas é a mudança da coloração, né? E eu coloquei aí uns exemplos lá na nossa videoaula, um exemplo de algumas frutas, né? A banana, a maçã, a pera, o melão, quando a gente descasca, corta, com o passar do tempo, eles sofrem oxidação e aí eles ficam aí com uma coloração mais escura, tá? Então, a letra A é uma transformação química, tá? Letra B, apodrecimento de um pedaço de carne. O apodrecimento tem um processo também de transformação química, porque na verdade eu estou tendo decomposição da carne. Dá para perceber que a composição da minha carne final, que está apodrecida, ela é bem diferente da carne inicial, que não está apodrecida, tá? Então, a letra B eu também vou marcar. Letra C, obtenção do iogurte a partir do leite. Ó, ele já disse, né, que o produto final é diferente do inicial. Então, inicialmente eu tenho leite, no final eu tenho iogurte. Então, ó, se meu produto é diferente, né, do meu produto inicial, eu tenho aí também uma transformação química, tá? Formação de água a partir do hidrogênio e oxigênio. Então, ó, antes eu tenho hidrogênio e oxigênio separados e posteriormente eu tenho água. Ó, o produto final é diferente do meu inicial, então eu também tenho uma transformação química aí acontecendo. Letra E, obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar? Essa não, por que não? Na verdade, Tia, oi, você Maria pode repetir Isabel. a 7 de novo? Oi? Minha internet caiu. Você pode repetir aí a 7 de novo? Tá, deixa eu terminar e depois eu volto, tá? Letra E. A obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar é uma transformação física. Por quê? O que eu tenho, na verdade, é uma mudança aí de estado físico da água que permite com que eu obtenha o sal de cozinha. Então, ó, se você colocar a água do mar, né, lá no sol para evaporar, a única coisa que vai sobrar é o sal. Então, eu tinha antes o sal dissolvido na água e no final a água evaporou e eu tenho apenas o sal. Mas a composição da minha matéria, ou seja, o sal inicialmente e o sal no final, é a mesma, tá? Então, por isso que é somente a letra E. Para quem estava perguntando aí, na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, todas as alternativas anteriores estava acontecendo uma transformação química, tá? Então, somente a letra E é uma transformação física. Então, como ele está pedindo aí para você marcar as transformações químicas, você vai marcar letra A, letra B, letra C e a letra D. A letra E não, porque a letra E é uma transformação química. Ok? Beleza, meus amores? Certinho? Podemos seguir? Vamos lá. Página 51 ainda, exercício número 8. Analise as transformações a seguir e classifique como física ou química. Nos baseamos sempre naqueles princípios, né? A transformação física não tem alteração da composição da matéria e a transformação química eu tenho a alteração da minha composição da matéria. Então, vamos lá. Primeiro aí que eu tenho, né? O sistema inicial eu tenho gelo e no sistema final eu tenho água no estado líquido. Vou falar mais uma vez, gente. Toda mudança que eu tenho, uma transformação de estado físico da matéria, é uma transformação física. Por quê? Percebam que aqui eu tinha água no estado inicial, só que estava em forma de gelo, e no final eu também tenho água, porém no estado líquido. A única coisa que eu tenho aqui foi a mudança do estado físico, que eu tinha antes água no estado sólido e agora eu tenho água no estado líquido. Mas percebam que a minha matéria, ou seja, a água, ela é a mesma, tá? Então, aqui no primeiro, nós temos uma transformação física, ok? Na segunda linha aqui, eu tenho água no estado líquido e no sistema final eu tenho gás hidrogênio e gás oxigênio. Percebam que a minha matéria final, ela é diferente da minha matéria inicial. Antes eu tenho uma molécula de água e posteriormente eu já tenho molécula de hidrogênio, molécula de oxigênio,
tá? Então, aqui eu tenho uma transformação química, tá? O vinho, sistema inicial, no final eu tenho o vinagre, né? Também temos uma transformação química, porque o meu produto final, ele é diferente do meu inicial, ou seja, a composição da minha matéria aqui, ela foi alterada. Então, eu tenho aí uma mudança de composição, então eu tenho uma transformação química também. Na quarta linha aqui eu tenho água líquida e posteriormente eu tenho vapor de água. Ó, perceba, gente, que eu tenho água inicialmente, água no final. A única coisa que aconteceu aqui foi uma mudança de estado físico da água. Antes eu tinha água no estado líquido, agora eu tenho água no estado gasoso. Então, eu não tenho alteração da composição da minha matéria, então é uma mudança, uma transformação física, joia? E por último, eu tenho aí, né, uma barra de ferro na presença de oxigênio e água, dando origem à ferrugem. A gente já viu várias vezes, né, que o processo de formação da ferrugem é um processo de transformação química, tá? Então, ó, percebo aqui, ó, que o meu produto final, ele é bem diferente do meu produto inicial, ok? Então, ficou aí, ó, transformação física, transformação química, transformação química, transformação física e transformação química, tá? Alguém quer perguntar alguma dúvida, algum comentário sobre essa questão, questão número 8, ou podemos seguir? Podemos seguir? Então, beleza. Na número 9, ele fala assim: você já viu uma fumaça branca utilizada em shows, festas ou peças teatrais para promover efeitos especiais? Essa fumaça nada mais é do que o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, conhecida popularmente como gelo seco. Essa substância, com a aparência de gelo no estado sólido, ao entrar em contato com o ar aquecido, passa diretamente para o estado gasoso, isto é, sofre aí uma mudança de estado que a gente chama de sublimação. De acordo com essas informações, responda. Letra A transformação é física ou é química? Gente, ele claramente no exercício, isso aí, Arthur, ele claramente no exercício fala que ela sofre uma mudança de estado físico da matéria, ó. Ele fala que o dióxido de carbono, que inicialmente está no estado sólido, passa diretamente, quando ele entra em contato com o ar aquecido, para o estado gasoso. Então, perceba que, na verdade, eu continuo tendo CO2. Só que, inicialmente, eu tenho CO2 no estado sólido e, posteriormente, eu tenho CO2, né, que é o gás carbônico, no estado gasoso. Então, na verdade, eu tenho a mesma matéria. Então, se eu não tive transformação, alteração da composição da minha matéria, o que está acontecendo aí é uma transformação física. Joia? A letra B, ele fala assim: há quantos elementos na fórmula dessa substância? E quais são? Bom, a fórmula da minha substância é o CO2, que é o gás carbônico, que eu já falei para vocês aí em cima, tá escrito no enunciado. Ele quer saber quantos elementos tem e quais são eles. Bom, eu tenho dois tipos de elementos aqui, ó. Eu tenho o elemento carbono e eu tenho o elemento oxigênio, tá? Então, eu tenho dois elementos, sendo que um é o carbono e o outro é o oxigênio. Joia? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa questão? Tia, daria para você repetir a letra A, o porquê da letra A? Eu ainda não entendi direito. Beleza. Ó, eu tô sempre falando para vocês que qualquer mudança que eu tenha de estado físico da matéria, eu não tenho transformação química, ou seja, eu não altero a composição da minha matéria. Então, eu sempre falo para vocês, dou o exemplo lá da água. Quando eu tenho uma água lá no estado sólido, igual do gelo que derreteu, né? O gelo derrete, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Mas perceba que eu tenho inicialmente água
que está no estado sólido, né, na forma do gelo, e no final eu continuo tendo água também, só que agora na forma líquida. Então, eu não alterei a composição da minha matéria. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. No enunciado, ele fala que o gás carbônico, que está no estado sólido, ele passa direto para o estado gasoso quando ele encontra, né, o ar aquecido. Então, nós não temos aí uma mudança de estado, nós não temos aí uma mudança da alteração, uma alteração da composição da minha matéria. Eu tenho gás carbônico inicialmente, né? Só que no estado sólido, e no final eu continuo tendo gás carbônico, entretanto no estado gasoso. Ou seja, se eu tenho a mesma substância, né, no início e no fim, eu tenho aí uma transformação física, ok? Então, eu tenho aí uma transformação física porque eu não alterei a composição da minha matéria. Eu continuo tendo gás carbônico no final. Então, eu tenho gás carbônico inicialmente, só que no estado sólido, e no final eu continuo tendo gás carbônico, só que no estado gasoso. Ok? Para quem perguntou? Joia? Então, vamos lá. Obrigada, tia. De nada, meu bem. Vamos lá, então, para a nossa página, ainda na nossa página 51, o exercício número 10 fala assim: o esquema a seguir representa um sistema antes e depois da transformação. Então, ó, observem o esquema que ele está mostrando aí, ó. Eu tenho aí, ele deu uma legenda, né, que ele falou que a esfera preta demonstra o símbolo de carbono. E as esferas vermelhas tá simbolizando aí o oxigênio. Então, ó, inicialmente eu tenho o carbono, né, que é essa bolinha, essa esfera preta, e eu tenho separado duas bolinhas vermelhas que simbolizam o oxigênio. Então, eu tenho um carbono e dois oxigênios separados. E no final, eu tenho tudo junto, um carbono e dois oxigênios, ou seja, que é o CO2. Então, eu tenho aí, na verdade, ó, carbono mais O2, dando origem aí ao CO2. Joia? Isso que vocês tinham que observar. E aí ele fala assim na letra A: a figura representada corresponde a uma transformação física ou uma transformação química? Justifique. Pessoal, o que vocês tinham que observar aqui, ó, que a minha matéria final, ela é diferente da minha matéria inicial. Se eu tenho mudança da minha composição da minha matéria, isso é uma transformação química, ok? Uma transformação química porque anteriormente eu tinha o carbono e o oxigênio separados e agora eu tenho aí uma molécula de CO2. Joia? Então, é uma transformação química porque eu tenho alteração da composição da minha matéria, ou seja, a minha matéria final, ela é diferente da minha matéria inicial. Oi? Foi sim? Pode falar. Vamos, gente. Alguém quer perguntar? Então é qual transformação mesmo? Então é qual transformação, tia, da letra A? Transformação física, transformação química, perdão. Transformação química, porque a composição da minha matéria final é diferente da minha composição inicial, tá? Isso, gente, vocês têm como saber só de observar aqui o esquema que ele me deu. Perceba que essa daqui é a minha composição final e olha a minha composição inicial, como é diferente, tá? Então, vocês, só de olhar para esse esquema aqui, ó, vocês já podem falar que é uma transformação química que está acontecendo aqui. Joia? Letra B, ele fala assim, ó, indique a quantidade de cada elemento antes e depois da transformação. Gente, a quantidade de elemento basicamente é a mesma, ó. Anteriormente eu tinha um carbono e no final eu também tenho um carbono. Inicialmente eu tenho dois oxigênios e no final eu também tenho dois oxigênios, tá? Então, antes eu tinha um carbono, no final um carbono. No oxigênio eu tinha dois oxigênios inicialmente e no final eu continuo tendo aí dois oxigênios. Beleza? E por fim, ele fala assim, ó,
Caso a transformação seja química, represente por meio dos símbolos dos elementos um esquema que indique os reagentes e o produto da reação. A reação que está acontecendo aí, ó, é essa daí, ó. O carbono, né? Que é essa esfera aqui de coloração preta, mais o O2, porque eu tenho 2 oxigênios, dando origem aí ao CO2, ó, um carbono e 2 oxigênios, tá? Quem são os meus reagentes e os meus produtos? Meu reagente é o carbono e o oxigênio, e o meu produto é o CO2, é o gás carbônico. Joia? Ok? Tá bom, meninos? Alguém tem alguma dúvida, gente, nessa questão? Alguém, gente, quer falar? Ô, professora, Pois sim, professora, pode falar. você pode repetir a letra B de novo? Travou muito. Tá. A letra B, Anderson, ó, a letra B eu tenho. Ele quer saber quantos elementos de cada um desses componentes eu tenho antes e depois. Eu tenho a mesma quantidade, ó. Carbono eu tenho uma quantidade, um carbono inicialmente, e tenho um carbono no final. E oxigênio, eu tenho 2 oxigênios inicialmente e 2 oxigênios no final. Joia, Anderson? Beleza? Aham, pode. Então tá bom. Gente, a nossa a nossa correção termina aqui. Aguardem um minutinho que eu vou passar uns recadinhos para vocês.